Adúlteras e idólatras. Comentário de Mário Persona. O que chama atenção nesse capítulo 10 de 1 Coríntios é o versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. É interessante porque aqui fala de idolatria, mas não fala de nenhuma vaca sagrada ou de nenhum asterote ou qualquer ídolo, não fala de Baal, não fala nada. Fala que eles se tornaram idólatras. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Mas que idolatria é essa que não tem um ídolo? Não tem um nicho, não tem uma Nossa Senhora Aparecida num altar? Que idolatria é essa que levantou-se a comer, a beber e folgar? E essa mesma idolatria, lá em Tiago, capítulo 4, ela é associada com adultério. No versículo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Na realidade, idolatria e adultério são duas coisas apresentadas no Antigo Testamento, principalmente no Antigo Testamento, nem sempre como adoração a ídolos, mas como infidelidade ao Senhor. Então, quando o povo de Israel buscava um ídolo, claro, isso era infidelidade, isso era adultério, e lá no Antigo Testamento muitos são chamados, muitas vezes, isso é mencionado de adúlteros, né? Adultério, infidelidade ao Senhor. Mas aqui no nosso capítulo 10 de 1 Coríntios, nós vemos uma coisa nova, né? Que a idolatria pode também ser comer, beber e divertir-se. Se estas forem as coisas principais da nossa vida. Para que eu vivo? Eu vivo para comer, para beber, para me divertir, eu vivo para a família, eu vivo para o meu carro, eu vivo para o meu trabalho. Então isso também é idolatria. Uma pessoa que tem a sua razão de viver na família, por exemplo, não que seja errado dar atenção à família, mas se a sua razão de viver é a família, o dia que a família faltar, não tem mais razão de viver. Se a sua razão de viver é o trabalho, é emprego, o dia que ele é demitido, ele perde a razão de viver. Porque não tem mais sentido a vida. É muito interessante isso, porque como eu atuei no mercado de palestras e consultoria, eu conheci pessoas que estavam totalmente perdidas, porque eram executivos de grandes empresas, e já numa certa idade, não é? Que de repente perderam o emprego, foram demitidos. E vinham então sem rumo, sem saber o que fazer, porque aquela era a razão da sua vida. Eles não tinham outra razão de viver, a não ser o emprego, a não ser o trabalho. Então é muito importante nós às vezes pararmos para questionar qual a minha razão de viver. Vivo eu para o Senhor? Vivo eu para ser um testemunho de Deus aqui na terra? Porque é para isso que o cristão é deixado aqui. Nós sabemos que quando cremos em Cristo, fomos salvos. Por que não fomos levados embora? Por que fomos largados nesse mundo aqui, se já tínhamos a salvação garantida? Podia o Senhor simplesmente nos pegar e levar embora, não é? Não foi, mas porque nós estamos aqui como testemunho, como testemunhas de Deus aqui na terra. Às vezes Ele nos leva embora como testemunha, ou quando não é por causa de pecado, né, que a Bíblia chama de pecado para a morte, que é quando um crente
insiste em viver deliberadamente em desobediência contra Deus, e aí o Senhor simplesmente fala, parou, chegou, não tem mais que ficar aí dando mau testemunho, vem cá, sobe aqui porque aí não adianta mais ficar. Isso é o pecado para a morte. Não é morte espiritual, não é condenação eterna, é morte física. A pessoa simplesmente é tirada da terra, ela é demitida, né? Vamos chamar assim, ela é demitida das fileiras cristãs, porque não serve mais. Não serve mais para ficar dando testemunho aqui na terra. Mas existe também aquele que fica enfermo ou morre e é cristão e não está em pecado, porque isso Deus vai usar como testemunho. Quem aqui já leu o livro de Jó sabe que ele não estava fazendo nada errado, nada pecaminoso, né? Claro que o Senhor tinha algumas coisas para tratar com ele, tinha algumas arestas na vida dele, principalmente no pensamento, no orgulho dele, mas ele não estava deliberadamente na baderna, caído em pecado, nada. Mas o Senhor queria tratar com ele para que ele servisse de testemunho. Nós não temos um melhor testemunho do que Jó. Alguém me escreveu essa semana perguntando se seria problema ela se suicidar. Aí eu respondi, falei, olha, na Bíblia eu não encontro nenhum caso de um servo de Deus, de alguém que seja salvo, se suicidando. Alguns alegam que Sansão teria se suicidado. Na realidade, não. Sansão deu a sua vida para salvar o seu povo. Quando ele fez cair o templo lá dos ídolos, né? E para matar grande parte dos inimigos de Deus, ele não estava se suicidando, ele não estava querendo por fim a sua própria vida, porque daí seria uma atitude egoísta, ele querer por fim a vida porque não estava legal o jeito que estava vivendo aqui. Então não tem na Bíblia nenhum que tenha se suicidado. Não encontro nenhum caso. Se alguém puder citar um caso, né? Mesmo no caso do Senhor, ele não se suicidou. Ele entregou a sua vida, inclusive usando um poder. Ele foi entregue à morte pelos próprios judeus e entregue nas mãos de gentios para que fosse executado, porque a execução só podia ser feita pelos romanos, que eram invasores da terra. Mas ele se entregou. Tem um versículo que fala, ninguém tira a minha vida de mim, eu mesmo a dou para poder retomá-la, ele fala. Mas ele não usa, ele usa o poder de entregar sua vida. Nenhum de nós tem esse poder, não é suicídio. Nenhum de nós pode dizer assim, tá bom, agora eu vou morrer. Não morri, porque nós não temos isso. Pode fazer a força que for, você não morre de vontade própria. Mas o Senhor tinha esse poder porque ele foi dado pelo próprio Pai, e ele também tinha o poder de retomar a sua vida, mas ele não usa desse poder. Ele espera que Deus Pai o tire da sepultura e o ressuscite. Então uma pessoa como essa pessoa que me escreveu, que estava dizendo que a sua vida estava muito atribulada, não tinha razão de viver e tudo mais, na realidade ela queria alguma justificativa para se suicidar. Sinto muito, minha filha, mas não tem na Bíblia. Se você tomar essa atitude, é uma atitude sua. Inclusive, a Bíblia deixa muito claro que a vida pertence a Deus. Ela está emprestada para nós. Nós não somos donos da própria vida. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Faz nada, amigo. A vida é uma dádiva que Deus dá ao ser humano e deve ser usada para a glória de Deus. E se nós queremos um exemplo de um que tinha sofrimentos indizíveis, eu nem imagino, né, quais eram as dores e os sofrimentos de Jó, nós temos ali um exemplo de um que realmente, apesar de todas as agruras da sua vida, em momento nenhum ele desistiu. A mulher dele falava, amaldiçoa a Deus e morre. E ele falava, não, eu recebi a vida, por que eu vou agora, né? Eu não lembro exatamente como é que fala o versículo, mas se eu recebi, por que eu não vou aceitar? Seria mais ou menos isso. Então, quando a pessoa perde de vista que a sua razão de viver é Deus,
e sendo cristão é ser um testemunho de Cristo nesse mundo, acabou tudo para ela. Por isso que muitos políticos, você vê às vezes, que estão velhinhos já estão no bico do corvo, né? E estão tentando reeleição, estão tentando um cargo político. Por quê? Porque essa é a única razão que eles têm de viver. Não tem outra razão. Se tirar aquilo, puxar o tapete, não sobra nada. Por isso que o cristão tem esse privilégio, não apenas de ter a vida, claro, de ter a vida eterna, de ser salvo por Cristo, mas saber que a idolatria é qualquer coisa que seja colocado no altar da nossa vida, seja colocado na capelinha da nossa vida, seja colocado ali como nosso ídolo. Isso pode ser família, porque família a gente perde também, pode ser filhos, porque filhos nós perdemos também, pode ser emprego, porque ninguém vai ficar empregado indefinidamente no emprego que está, pode ser conhecimento, não, mas eu dedico a minha vida a investir no meu cérebro, no conhecimento, né? E se der um tilt, como é que você faz? Eu, na minha família, tem 2 que realmente, de repente, viraram crianças, viraram vegetais, porque deu um tilt no cérebro e não tinham mais capacidade qualquer de raciocinar ou de dirigir a própria vida. Até mesmo isso, se a gente se orgulha de ser inteligente, né, de ser sábio, nós devemos entender que o nosso cérebro ele é sujeito a acabar a bateria dele. Ele pode pifar, ele pode dar um tilt, ele pode acabar de uma hora para outra, aí nós não temos mais nada. Teve um que essa semana me escreveu, ele falou assim, Mário, você é uma pessoa muito inteligente, você precisa entender que o arrebatamento é uma lenda, que o arrebatamento não existe, procure ler mais a Bíblia. Aí eu respondi a ele e disse o seguinte, olha, 1 Coríntios capítulo 1, diz que o Senhor veio buscar não os inteligentes, ele veio buscar os que são considerados tolos e fracos e estultos, porque nas coisas de Deus a inteligência não tem valor nenhum. Por isso que uma pessoa simples, que mal sabe ler, mal sabe escrever, ou talvez nem saiba ler e escrever, pode crer em Cristo e ser salva. Uma criança, mesmo sem qualquer inteligência, sem qualquer racionalidade, ela pode ser salva. E isso é a maravilha do Evangelho. Alguns tentam acrescentar alguma coisa à salvação. Teve outro também que me escreveu, teimando que não basta crer em Cristo, precisa se arrepender. Né? Eu mostrei o versículo para ele, que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Ou seja, ninguém se arrepende porque um dia acordou de manhã e falou assim, preciso me arrepender. Não. Se ele acordou de manhã e pensou, preciso me arrepender, foi porque a bondade de Deus o levou ao arrependimento. Caso contrário, quando chegasse no céu, ele poderia argumentar que estava ali, tudo bem, por graça, pela fé, etc., mas também porque um dia ele acordou de manhã e decidiu se arrepender. Então, tudo aquilo que nós acharmos que vem de nós e que é um objetivo na nossa vida, pode se tornar um ídolo. A religião é ídolo, pode se tornar um ídolo. Qualquer coisa. Por isso aqui nós lemos que no versículo 4 de Tiago 4, adúlteros e adúlteras, pode se tornar um adultério também, quando nos apegamos e queremos viver apegados à amizade do mundo. Uma outra pessoa me escreveu, falou assim, eu sou convertida, mas eu não consigo viver sem sair com as minhas amigas. Eu falei, bom, as amigas incrédulas dela, né? Eu falei, bom, se você gosta do papo das suas amigas incrédulas, tem alguma coisa de errada com você. Porque se você realmente levar Cristo nas suas conversas com elas, você vai perder as amizades muito cedo. Como todos aqui já experimentaram isso, né? Já perderam amigos, perderam até empregos, quando começaram a testemunhar de Cristo com a vida ou com palavras. Então, ser amigo do mundo é adultério. É adultério.
ter como... Qual era a outra passagem aqui de 1 Coríntios 10? Comer e beber como objetivo de vida e divertir-se como objetivo de vida é idolatria. É idolatria. Isso fica muito claro. O cristão, ele tem um alvo, ele tem um objetivo na vida, que é testemunhar do Senhor nesse mundo, porque ele foi deixado aqui para isso. Algumas coisas ele também foi deixado para aprender, mas muitas coisas ele pode aprender na presença do Senhor depois. Por isso que existem muitos que morrem em idade precoce, cristãos, não é? Porque eles deixaram de ser um testemunho para o mundo, no sentido de crente vivo, para ser um testemunho para o mundo no sentido da sua morte. Era o que acontecia com os mártires. Outros ficam doentes, não porque pecaram, mas porque a sua enfermidade, a sua paciência vai servir de testemunho para muitos. Outros perdem entes queridos, não porque esse ente querido pecou ou foi condenado, não, porque simplesmente isso também pode servir de testemunho para alertar os vivos. E nem sempre tudo que Deus faz é para o nosso mal, né? Nós temos que aprender isso também. Quando os irmãos de José o venderam, ele fala no final, quando ele reencontra os seus irmãos, ele fala assim, vocês desejaram mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem, para que muitos permaneçam vivos. Então ele estava mostrando que apesar dos anos que passou na prisão, o Senhor estava no controle de tudo aquilo. E ele não tinha mais que guardar nenhum rancor contra os seus próprios irmãos, porque o Senhor tinha usado aquele mal e transformado em bem. Existem coisas que acontecem em nossas vidas que nós não entendemos na hora ou demoramos para entender, mas um dia a gente entende. O Senhor permitiu. Por quê? Ele permitiu porque ele queria ou nos fazer um testemunho mais fiel ou transformar esse mal em bem, para que muitos pudessem ser salvos. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.